Ora, bom dia, aleluia! Hoje é o dia 15 do 3, 1900, não, 2021, são 7 horas e 13 minutos. O Espírito Santo está comigo e com aqueles que virem este vídeo. Garashuniadini, aleluia! Creio que a interpretação correta das línguas é o Senhor vai nos ajudar. Então vamos ler um hino que eu acho muito interessante, que é 358, é o Viver pela Fé. Olha sempre para cima. Continua a lutar. Não olhes para as circunstâncias, como a mulher do Ló, que olhou para trás e ficou transformada numa estátua de sal. Não olhes para as circunstâncias, elas vão mudar. Fé é crer na palavra de Deus. Deus a vai cumprir. O nosso Deus é fiel. Ele não é homem para mentir. Aleluia. Medita na palavra, ela é salvação. Usa o poder de Deus, a quarta dimensão. Confessa a palavra com fé no teu coração. Louva a Deus. Louva a Deus. Aleluia. Eu te louvo e adoro, Pai, no nome de Jesus. E se as nuvens vierem à mente, é o inimigo que te quer enganar. Não desistas de acreditar, tu vais ganhar. Somos mais que vencedores, aleluia. Viva pela fé, caminho sobre o mar. Viva pela fé, certamente não irás afundar. Viver pela fé. Vamos viver pela fé. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Glória ao Senhor. Vamos ler primeiro aqui em Atos 10, 38. Diz assim. Vamos ler o 37. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Com 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. Vamos ler em Mateus 4, versos 11 em diante, alguns versículos. Mateus 3, começando no 11. Este é o João, filho de Isabel e do sacerdote Zacarias. E ele dizia: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, peço perdão. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento,
mas aquele que vem após mim, ou seja, voltar atrás. O João dizia: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ou seja, o batismo era na intenção de que a pessoa dizia: eu quero me arrepender dos meus pecados. Então confirmava sendo mergulhado na água, ou seja, morria para o pecado e vivia para Deus. Queria se arrepender e ser obediente a Deus. Amém. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, o João referia-se ao Senhor Jesus Cristo, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória ao Senhor. Vamos ler no verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. A água era só para ser batizado, não tinha que ficar ali. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E, glória a ti, Pai. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, começando no verso 1, verso 10, ou seja, capítulo 10, verso 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio. Então, estamos a ler em Atos 10, começando no verso 1, já tinha lido. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, quer dizer piedoso, um centurião da corte chamado Italiana. Vamos ver aqui na pequena enciclopédia de Orland Boyer sobre Cesareia. Cesareia da Palestina, uma magnífica cidade romana situada na costa do Mediterrâneo, 37 km ao sul do Monte Carmelo e 100 km ao noroeste de Jerusalém, construída por Herodes o Grande, e data a data é aliás, não percebo aqui o nome de Cesareia. Foi dada o nome de Cesareia em honra de César Augusto. Glória ao Senhor, aleluia. Então, era um homem que se esforçou bastante porque o Senhor o abençoou de uma forma tremenda. Glória ao Senhor. Então vamos ler. Vamos ler o verso 2. 1 ainda, para compreendermos melhor. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Amém. Era um homem como devia ser. Verso 3. Este homem, quase à hora 9 do dia,
viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, o anjo falava com ele numa visão, e a mensagem era a seguinte: Cornélio, ele chamou o nome de Cornélio, eles no céu com certeza sabem o nome das pessoas aqui na terra, glória a Deus. O qual, fixando os olhos nele, com certeza ficou admirado, não é? E muito atemorizado. Nunca tinha visto um ser assim, não é? Disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas molas, não só as orações como as molas. Santiago diz a fé sem obras é morta. As tuas molas têm subido para a memória diante de Deus. Glória a ti, querido. Aleluia. Verso 5. Agora, pois, ou seja, o anjo poderia ter dito, agora dando seguimento às tuas orações e às tuas molas, Deus vai-te abençoar. Então, verso 5, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Glória ao Senhor. Vamos continuar no verso 6. O anjo estava informado de tudo mesmo, glória a Deus. Ele explicou, o anjo explicou, nem diz o nome do anjo, né? Explicou ao centurião o seguinte: o Pedro está hospedado com certo Simão, curtidor, suponho que era curtidor de peles, né? Que fazia esse trabalho. Este está hospedado com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Glória ao Senhor. Ainda vamos continuar a ler no verso 7. E retirando-se o anjo que lhe falava, já tinha entregue a sua mensagem, né? Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou o centurião Cornélio, chamou 2 dos seus moços, dos seus criados, e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Glória ao Senhor. Bendito és tu, Pai. Aleluia. Vamos ler no verso 7 ainda. Perdão. E havendo-lhes, aliás, no 7, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Glória ao Senhor. Então, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, eram 3 pessoas dos que estavam ao seu serviço. Tinha mais pessoas ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo sobre o anjo e isso, os enviou a Jope. Verso 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu. Quer dizer, são coisas que acontecem ao mesmo tempo, porque é o Espírito Santo que está a dirigir. No dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade de Jope, né?
Subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. Como no tempo de Moisés, o Senhor mandou o Arão e o Moisés para se encontrarem no deserto, né? Deus está a trabalhar connosco, não nos deixou sozinhos. Aleluia. Verso 10. Então o Pedro subiu ao terraço para orar quase à hora sexta, ou seja, ele queria ficar sozinho e o terraço era o melhor sítio que ele encontrou. Verso 10. E tendo fome, quis comer. Tinha fome, não é? E quis comer. Enquanto lhe o preparavam, ele pediu que lhe preparassem. Sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ou seja, ele começou a ver de uma maneira diferente. Verso 11. E viu o céu aberto. Para lembrar quando o Senhor Jesus também foi batizado, o céu se abriu, ele viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. Verso 12. Então viu o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. Eu acho que o lençol devia ser branco, mas não sei, não diz aqui. Verso 12. No qual havia, no lençol, de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Não havia nada do mar, não é? Parece que não. Todos os animais, quadrúpedes e feras, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segundo a lei, né? Segundo a lei de Moisés. Verso 15. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Certamente Deus se referia ao centurião Cornélio. E, é claro, incluindo os outros gentios, né? Agora, aliás, 16. Aconteceu isto por 3 vezes. A visão era mesmo de Deus, né? Deus não estava com brincadeiras. Aconteceu isto por 3 vezes, o vaso tornou a recolher-se ao céu. 17. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria, quer dizer, isto é uma história vista em quadradinhos, né? Mais ou menos será isto. Em partes, né? Mas partes que se enquadram, chamam-lhe puzzle, parece. Então, estando Pedro duvidando, disse acerca do que seria, duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Certamente o Pedro ouviu, né? Acho que sim. Mas de toda a maneira, os outros que foram atender disseram. Diz aqui a Escritura. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali.
E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Glória a ti, Senhor querido. O Espírito Santo estava a dirigir tudo, aleluia. Eis que 3 homens te buscam. Eram aqueles 3 enviados pelo Cornélio. E, descendo Pedro, quer dizer, o Espírito Santo estava a explicar tudo. Descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados, os 3 homens, enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? O Pedro queria saber, mas ele estava a ver que Deus estava mesmo a dirigir alguma coisa diferente, não é? Verso 22, e eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ele ouvisse as tuas palavras. Glória ao Senhor. Verso 23. Então, chamando-os, Pedro chamou-os para dentro e os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Amém. Também havia ali irmãos de Jope. Verso 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, ou seja, no dia seguinte, não é? E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Então, verso 25, aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Adora a Deus, como disse o anjo a João na ilha de Patmos. Verso 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. O Pedro estava a falar com o Cornélio e achou muitos que ali se haviam ajuntado. 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu, segundo a lei, não é? Agora, segundo a graça, já era diferente. Disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Era naquela visão do pano atado pelas 4 pontas, né? Verso 29. Por isso, sendo chamado, diz São Pedro, né? Vim sem contradizer. Pois, porque Deus lhe tinha explicado, né? Senão ele não ia. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Verso 30. E disse Cornélio. Bem, o Cornélio teve a explicar que lhe apareceu o santo anjo. Lhe disse para enviar a Jope. E o Cornélio diz foi obediente ao anjo, né? Então, o 34. E havendo Pedro, e abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas.
Ou seja, que agora era diferente no tempo da graça, né? 35. Perdão. Mas que é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, no tempo da graça é assim. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. É claro, porque Jesus, que é justo, nos fez justos porque o recebemos como Salvador e queremos pertencer à sua igreja. E depois o São Pedro continua. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. A paz é por meio de Jesus, que morreu por nós, ressuscitou, está vivo à direita de Deus. E Ele está intercedendo por nós, a sua igreja, e, sei lá, dizendo ao Pai aquilo que Ele quiser. De acordo sempre com a vontade do Pai e do Espírito Santo. Verso 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, ou seja, que o centurião estavam a par do que tinha acontecido de Jesus, isso, né? Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, que era uma província lá dos judeus. Por ter esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Verso 38. Senhores, as pessoas vinham falando do Senhor Jesus, que tinha morrido, etc. Então, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Pai, te peço que me unjas com o teu Espírito e com virtude. Jesus, Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Vou ler outra vez, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, filho de Maria e de José, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem. Portanto, querido Pai, eu creio que tu me ungiste e que eu vou fazer bem, vou curar a todos os oprimidos do diabo e tu és comigo, Pai, no nome de Jesus. 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, da parte de Pedro, claro. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Portanto, caiu o Espírito Santo. Ou seja, o próprio Espírito Santo era o dom. Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, ou seja, a pessoa do Espírito Santo, foi dada da graça, porque Jesus tinha morrido, ressuscitou, etc. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Ou seja, se eles não falassem línguas e não magnificassem a Deus, ninguém sabia que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo. Então eu creio que é a tua vontade, Espírito Santo, que falemos línguas e magnifiquemos a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que tão bem receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor.
Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Glória ao Senhor. Meus amigos, estou a terminar e vamos orar para que Deus nos livre de todo o mal. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pela comunhão do Teu Santo Espírito, peço que me cures a mim e àquelas pessoas que estiverem a ouvir este vídeo, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus, tchau, amados irmãos e amigos.